O Evangelho nos chama sobre a atenção da pesca com Jesus, ou da pescaria com Jesus. Jesus se encontra, segundo o texto de Lucas 5, no lago de Genezaré, à margem do lago. Curiosamente, as pessoas que ali estavam não vieram por causa dos milagres, vieram para ouvir a palavra de Jesus. Esse já é um indicativo muito importante. Em outros lugares, as pessoas procuravam Jesus por causa dos milagres. Aqui não. Aqui eles estão ao redor do lago de Genezaré para ouvir Jesus pregando. O lago não é um grande lago, tem 166 metros de comprimento, tinha 21 de largura e 13 metros de profundidade, por aí. Mas era o lago de água doce, onde o povo daquela região tirava o seu alimento, seu ganha-pão, pescando. A pescaria era o lugar onde as pessoas do tempo de Jesus buscavam o alimento do seu cotidiano. Jesus escolhe os primeiros apóstolos que eram pescadores. E o Evangelho lembra alguns deles, Tiago, João e Simão. Tiago e João eram sócios. Praticamente Pedro tinha uma espécie de empresa, uma microempresa de pescaria. E Jesus chama justamente estes para a pesca. Mas, curiosamente, os apóstolos, estes, estavam ali consertando a rede. Curiosamente também, qual seria a missão dos primeiros apóstolos? Pregar o Evangelho. Ao invés de pregar o Evangelho, eles foram cuidar da pescaria. Veja a baita da contradição que começou a existir ali. Pescar sem Jesus é tempo perdido. Trabalhar, querer algo sem Jesus é perder tempo, irmão. O Evangelho é um convite a que nós prestemos atenção à palavra de Jesus. Eles foram convidados, escolhidos para anunciarem a palavra. E, no entanto, foram pescar. A contradição. A gente é chamado para uma coisa, mas nós fazemos outra. E por isso que as coisas acabam não dando certo na nossa vida. Essa aconteceu com eles. Pescaram a noite toda e não apanharam absolutamente nada. Já era de madrugadinha para o amanhecer do dia. Todo pescador sabia que a hora de pescar era à noite. Durante o dia não era a hora de pescar. Mas ali se encontrava o pescador dos homens, Jesus Cristo. E nesse pescador dos homens, certamente a peixada ou a peixaria era certa. Era certa. Pescar com Jesus é a melhor coisa da vida. O texto do Evangelho é um convite para que a gente aprenda com os apóstolos a pescar com Jesus e obedecer a sua palavra. Por isso que os discípulos, aliás, o povo estava ali ouvindo a palavra, não foram buscar milagres, não foram buscar curas,
Normalmente as pessoas, quando vão a Jesus, elas vão buscar a cura, os milagres. Ele estava ali para ouvir a palavra. O que Jesus tem para nos dar não é cura, não é milagres, é a palavra. Essa palavra, o que acontece. Acontece, porém, que as pessoas estão invertendo os papéis. Estão procurando milagres sem encontrar a palavra. E muitos, infelizmente, vão à igreja justamente por isso. Eu vou à igreja para ouvir a palavra de Deus. E essa palavra tem que converter a minha vida. As barcas estavam ali paradas, todo mundo desocupado. Os apóstolos estavam em baixa autoestima. Porque vocês sabem o que é pescar, ser um profissional da pesca. E você lançar as redes, jogar os seus anzóis, iscar e nada pegar a noite toda. Veja vocês a situação psicológica daquele povo, daqueles discípulos. Porque estava com a barca ali parada diante, à beira do lago. Ele estava desiludido. Aí Jesus sobe numa barca. Primeira atitude. Jesus está no comando da igreja. E eu acredito nisso. Jesus está na minha barca. Eu posso ser uma pessoa depreciativa ou depressiva. Eu posso ter os meus problemas, as minhas dificuldades, mas o meu Senhor está na minha barca, se eu estiver na barca com Ele. E Jesus sobe nessa barca, afasta-se um pouquinho e começa de novo a pregação. Jesus era o homem que arrastava as multidões. Todo mundo ia para ouvir Jesus, o que ele tinha para dizer. Os evangelhos nunca disseram de fato se o povo obedecia ou não obedecia, né? Mas em todo caso Jesus arrastava. A barca nesse caso aqui foi o palco onde Jesus ensinava. É o palco onde se realizaria o grande teatro da história humana. Jesus, magnífico pregador, e não tinha lugar para pregar, qualquer lugar ele pregava nos montes, anunciou as bem-aventuranças no monte, pregava caminhando, pregava nas casas, pregava na sinagoga. Possivelmente esse pessoal que veio para a Galileia foram aqueles que estavam em Nazaré com ele quando ele foi à sinagoga. E eles, encantados com a sua palavra, seguiam a Jesus. E ali nesse texto, Jesus começa o anúncio da sua palavra. E talvez Jesus, depois de ter pregado para o povo, Jesus olha para os discípulos desanimado, desmotivado. Nada haviam conseguido, nem pescar um lambarizinho, nem uma piramboiazinha, irmãos. Sabe que decepção é quando você é pessoa da igreja e você não ouve a palavra e as coisas não mudam na minha vida. Eu fico patinando a vida toda. E eu tento, mas eu tento muito sozinho. Eu tenho que tentar com Jesus Cristo. Eu tenho que entrar nessa barca de Jesus. Eu tenho que ouvir Jesus para aprender dele um ensino. É Jesus quem me ensina. Jesus olha aqueles discípulos desmotivados e diz para eles: lancem as redes mais ao fundo. Porque ali na periferia não dava peixe nenhum, irmãos. O cristão tem que ser atrevido, tem que ser um ousado, como assim foi Jesus.
lance para as águas mais profundas, porque é ali que estão os grandes peixes. Irmão, Jesus não era pescador, Jesus era carpinteiro. Pedro olha para Jesus e fala: Senhor, nós pescamos a noite toda, não pescamos nem um lambarizinho, mas em atenção à tua palavra, nós vamos lançar a rede. Eles sabiam que Jesus não era pescador. Pedro conhecia Jesus, a sua índole, mas é atenção à sua palavra. Pedro estava dizendo para Jesus: Senhor, ninguém pesca durante o dia, nós pescamos à noite. É à noite que dá peixe, não durante o dia. Jesus nem entendia de pescaria de fato, mas Jesus é o dono das águas. Jesus é o dono dos peixes. Ele sabia por onde os cardumes caminhavam. Curiosamente, Jesus não manda pescar com isca, nem de anzol. Manda lançar as redes no profundo, naquilo que é absurdo para mim. Jesus manda eu investir. Jesus é o homem que tem autoestima, tem coragem, tem resiliência. É um homem proativo. É um homem que tinha coragem de investir e sabe que se investir em Jesus, nele, a vitória é certa. Embora Pedro quis dissimular um pouco a situação, Pedro acreditou na palavra de Jesus. Porque de vez em quando na vida nós desacreditamos, ficamos também desanimados. Enquanto eu estiver desanimado, irmão, nada vai acontecer de importante na minha vida. Eu tenho que deixar o meu desânimo, e ficar com ânimo. Aí as coisas vão começar a acontecer, como aconteceu com os discípulos. Lançaram a rede. E o evangelho de hoje lembra que elas vieram tão cheias de tantos peixes, que quase se rompiam. Tiveram que dividir os peixes em outras redes, em outros barcos. Quando Pedro vê aquilo, Pedro cai de joelhos e diz: Senhor, eu não sou digno disto, porque eu sou um pecador. Pedro reconheceu o seu limite de homem. Pedro reconheceu o seu fracasso. Pedro foi um homem autêntico, que reconheceu a sua limitação. E reconheceu que aquele Jesus, que havia feito-lhe a proposta um dia para que ele o seguisse de fato, ele não lhe deu tanta atenção. E agora ele teve que receber a prova para poder adorar o Mestre Jesus. O Evangelho termina dizendo que depois Jesus confirma os discípulos e dizendo que, olha, de agora em diante, você não vai ser mais pescador de peixes, você vai ser pescador de homens. Existem tantas pessoas, irmãos, que necessitam da nossa pescaria. Há tanta pessoa fora do barco. Há tantas pessoas perdidas na vida, que você deveria pescá-la, que você deveria lançar a sua rede para trazê-las de volta para o barco. Há tantas pessoas que já faz tempo que não entram no barco com Jesus Cristo. Existem tantas pessoas que estão perdendo a oportunidade do seguimento a Jesus Cristo. O Evangelho de hoje é um convite para que a gente se pergunte também: eu procuro Jesus a fim de quê? Para ver milagres ou para ouvir a sua palavra? Eu preciso hoje de um milagre
ou de uma palavra. Certamente hoje Jesus tem uma palavra para você. Crê em Deus Pai Todo-Poderoso.